Olá para todos e para todas. Olha o risinho do Marco Seco aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa Voltamos. noite, né? Bom dia, boa tarde, Sei boa lá que noite horas que é que você vai para assistir esse isso, mas estamos aqui de novo. podcast global. Sejam Esse bem-vindos. podcast que tá tirando noite de sono de algumas pessoas. Está derrubando estruturas, está Sim, esse mexendo com tá. corações. É o podcast mais. É o que eu mais recebo feedback, é esses aqui, cara. Pessoal É, falando com raiva de mim, às vezes, com amor, com xingando. ódio, mas depois entendendo quais são, né, os Mas propósitos. nós Então, estamos aqui, estamos estamos aqui. vivos para o episódio número 9 da série de podcasts sobre liderança. Bora lá. E é muito legal poder compartilhar com vocês esses temas. Cada vídeo tem aproximadamente aí 40 minutos, 50, entre 40 e uma hora, o que já deixa de forma muito clara, comprovado que esses cursos de liderança que você faz aí de 40 minutos, 15 minutos, não rola. É um Não, vamos assunto fazer um aí, Leclerc, não, vender um complexo, curso, né? Seja líder em 30 minutos não e é? tal. 15 A gente minutos pode de ficar liderança milionário, mas o total. cara sofrendo aí, né? É um assunto complexo, profundo, que levanta muitas questões. É um podcast muito bacana para você levar para a sua igreja, para arrumar inimigos lá, confusões. Isso. Ou talvez se você levar para uma liderança que seja séria, né? É Ela vai ser verdade, inteligente e vai usufruir desse conteúdo que a gente está aqui é de forma verdade. gratuita partilhando, né? Partilhando de forma gratuita. Por isso, Isso. o nosso sentimento de profunda gratidão, se você chegou até aqui, Sim. né, porque já está inscrito no canal, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão. Pedimos a você Isso que aí. compartilhe esse conteúdo com todos nas suas redes sociais, pelo WhatsApp. Manda bala aí, distribui. E se você É isso chegou aí. até aqui porque recebeu uma sugestão do YouTube ou de qualquer outro canal, por favor, inscreva-se no canal do Oficina da Palavra, dê Boa. o like, clica no sino, ativa as notificações e participe desse trabalho que é tão bacana. Tudo que a gente publica, tanto na Oficina da Palavra como no Evangelho Inegociável, é de graça É isso aí. para você estudar, aprender, crescer, compartilhar e se desenvolver. Eu estou aqui mais uma vez, eu sou o professor Leclerc, quero te dar as boas-vindas. E aqui ao meu Boa. lado, Lá vem, é aqui lá. ao meu lado, Meu caçador de demônio, né? O matador de Exu Tranca-Rua. ah, Ai, caçador ai, ai, de lá vem. entidades, Caçador de entidades demoníacas. Né? Mas Marco Seco. Seja bem-vindo, meu amigo. obrigado aí, Leclerc. Desculpem a brincadeira aí, viu, pessoal? É só uma zoeira Oh, mesmo, meu nossa. Deus do céu. Fortalecer aí, primeiro, gratidão a todos por estarem assistindo, por quem está assistindo, pelos feedbacks extremamente sinceros que a gente recebe. Verdade. E cheio de carinho, né? Às vezes alguém fica meio, na gíria dos cariocas, né? Fica meio bolado, fica bravo e tal, mas numa conversa a gente consegue se entender e dizer, olha, não estou dizendo isso para te atacar, eu quero que você tenha um despertamento, é diferente, né? Então, isso que o Leclerc também disse, por favor, pessoal, dê o seu like aí, dê uma compartilhada, ajude a gente a Isso. levar esse conteúdo para mais pessoas que a gente não conhece, E né? mande, né? E que Mande as suas seja bênção, né? perguntas, Isso, seja bênção na vida de outras mande pessoas as suas também. perguntas, as suas sugestões, Isso. as reclamações, receitas, né? Isso. Receitas de macarrão, adoro Receita, massa, né? ameaças, exato. Qualquer coisa pode Chantagem mandar. e fofocas, porque também nós adoramos uma fofoca sobre o mundo. Você manda aí as chantagens, as ameaças que a gente vai conversando, pô, né? Hoje Vamos pode lá. ser a nossa última live, pode ser a nossa última podcast. Pois é. Não, mas Ah, nossos meu planos não são Deus. esses, né? A gente É, até é verdade, é conversei com o verdade. Leclerc para a gente tentar manter sempre, pelo menos esse aqui de liderança, esse podcast, Contínuo. porque contínuo, porque a gente viu o quanto que é um tema de deficiência na igreja e também pelo retorno que nós temos tido, então nós sabemos que está sendo bênção, então vamos tocando aí até a hora que a gente conseguir. É verdade. E o quanto esse tema é manipulado, né, Marcão? De Sim, acordo com, nossa, né, com as vontades aí, com as ideias. Hoje, é isso. nesse episódio, falaremos
Na verdade, o tema desse episódio é uma pergunta. Olha só, presta atenção, é uma pergunta. Vamos lá. Qual a diferença entre liderar e discipular? Discipular. Ah, moleque! Caraca, moleque! Esse também é um tema, todo o tema da liderança que a gente está falando é um tema pancada, né, Leclerc? Mas Pancada. esse talvez ele seja um dos bem assim críticos, por justamente essa conversa dessa liderança que adentrou a igreja, a liderança ruim, corporativa, manipulativa, porque as pessoas elas fazem o seguinte: olha, estou indo na igreja, tenho aqui, sei lá, 3, 4 meses de igreja, já vamos treinar essa pessoa para ser um líder, um treinamento. Exatamente. Como se esse exercício da liderança, depois de tudo que nós já discutimos aqui nesses podcasts, né, pudesse de alguma forma ter origem em uma apostila, ou em um método, ou um modo de operação. E isso traz um malefício muito grande, porque eu conheci muitas e muitas pessoas que entraram em igrejas e que foram treinadas para ser líderes de reunião de 12, aquelas coisas, né? A igreja muitas igrejas que trabalham com células, eu não tenho nada contra células, desde que se faça correto, mas ali você via uma questão assim: olha, a pessoa vem na igreja, você já vai ficar debaixo de um líder, da autoridade de um líder, esse líder tem que cuidar de 12, e aí o cara que é o líder para cuidar de 12, ele tá lá há 4 meses, 5 meses na Tem que fazer um igreja, cursinho. mas ele tem que primeiro fazer o curso, fazer a etapa X, a etapa Y, aí ele já está habilitado para ser um líder, né? E isso é muito denso, porque quando você lê a Bíblia, você percebe que isso não tem Tem fundamento. alguma coisa errada, né? Seguindo aí o desenvolvimento do nosso raciocínio, Marcos, é que Sim. o fato do camarada, ele ou ela, né? O fato da pessoa pertencer a uma igreja Isso. faz dessa pessoa automaticamente um discípulo de Jesus. Olha só. Não, essa é a ideia vendida, mas não é verdade. Né? Então, exatamente. Então, o discipulado acabou se confundindo com liderança. Né? Então, se você entrou numa igreja, e ainda mais se as igrejas estão lotadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? O cara entrou numa igreja, então ele é discípulo de Cristo, guiado por um líder tal, e aí ele vai ser colocado também para liderar um outro grupo. Isso que você está falando é tão verdade que até a nossa sociedade, até os nossos meios de mensuração de sociedade já notaram isso. O IBGE já fez uma divulgação um tempo atrás sobre, antigamente se fazia pesquisa sobre religião, né? Sim. Olha, tem o católico praticante e o católico não praticante, tem o protestante. Agora já se tem um cenário de evangélicos não praticantes. Então, assim, se a própria sociedade, né, do mundo científico já entende que há um abismo de diferença entre aquele que vai até a igreja e aquele que é de fato um cristão, isso é um sinal claríssimo de como a nossa igreja caminha mal, como a igreja de Cristo aqui na Terra caminha mal. É verdade. Porque, no fim, confundir alguém que meramente frequenta um lugar como alguém cristão é um erro, cara, primário, na minha opinião. E isso daí, Leclerc, é uma coisa que deveria trazer um alerta para muita gente, inclusive para aqueles que talvez não sejam interessados em liderança, mas que gostam de dizer o seguinte: olha, eu não faço parte de uma igreja, porque na igreja só tem gente que é mesquinha, gente idiota, gente que tá na igreja e não adianta nada. Sim, tem um monte de gente que tá na igreja que tá lá para tentar aprender mesmo, cara. Tem um monte de gente que vai na igreja. Na verdade, não existe quem vá santo para a igreja. Essa é a questão. Ali, quando chega numa igreja, né, e eu quero dizer isso assim com todo o respeito possível, obviamente, quando você vai numa igreja que as pessoas estão começando a caminhar, as pessoas geralmente são aquele lixo de ser humano. Assim como eu. Né? E aí você, ouvindo o evangelho, né, praticando o evangelho, é que você vai sendo transformado. Só que não existe não existe como a pessoa ir para a igreja e o mero ato de ir fazer dela ser uma pessoa que é um discípulo de Jesus, porque ir em si, em qualquer religião você vai encontrar isso. Você pode frequentar, eu até brinquei aqui no começo, né, de caçador dos Exus tranca-ruas, né, eu respeito a crença dos outros, né, mas a pessoa, ela pode ir num centro de Umbanda, ela pode ir numa sessão espírita, ela vai em qualquer lugar. Isso não faz ela ser uma representação daquela religião, cara. Pois é, agora você vê, o camarada
ele exerce uma liderança qualquer numa comunidade sim, dessa, não importa se é de confissão reformada, se é pentecostal, se é mais conservadora, neopentecostal, deuteropentecostal, hiperpentecostal, né? Se é qualquer daquelas coisa que igrejas seja, né? históricas, pois é, o cara às vezes Sim. tem uma liderança muito carismática, tem uma estrutura enorme, igrejas enormes, bem estruturadas, um monte de gente. As Uhum, pessoas vão, entram, saem, tem às vezes 2, 3, 4 cultos por dia. sim. E está ali, né, no senso comum, no ar, que todo mundo ali está seguindo a Jesus, por causa Não, e da liderança não, é que carismática. assim, Aí, além da questão que você colocou da liderança carismática, da coisa estruturada, se tem uma falsa ideia de que o líder ele está sendo habilitado para a liderança pelo número de vezes que ele vai na igreja. Ou seja, exatamente, se o cara fica lá na igreja, ele vai 7 dias na semana, ou em ele cultos que nem chega no domingo, está apto para isso. liderar. O cara chega no domingo, tem 5 cultos no domingo, então o cara vai todo dia para a igreja, chega no domingo, ele fica de manhã até a noite, em X tempo, em 6 meses que for, ele já se tornou um líder. Não é Verdade, assim que funciona. verdade, E verdade. é bem difundido isso, viu? Na Pra verdade, caramba, você tem uma grande parcela aí desses novos supostos líderes, pastores, alguma coisa assim, que foram formados desta forma, Leclerc. O cara ficava enfiado dentro da igreja, anulou a vida, e isso também tem um exatamente. refluxo muito grande, porque Como também nós já falamos sobre os seminários, né? Quando as sim, igrejas sim, confundem sim, vocação, né, com liderança, também tá embutido ali no projeto teológico. Se o cara se formar, ele vai virar pastor, vai ganhar uma igreja, né? isso, Já sai dali ordenado com uma igreja na mão, isso. Mas independentemente se tem vocação ou não. Então o cara cumpre lá, estuda, tira as notas, total. sim, Pingo, ele virou pastor, virou líder. Aí eu te pergunto, Marcão, pergunto sim. para você que está nos assistindo, né? Porque o Senhor Jesus, o nosso líder, o nosso único líder, na verdade, ele disse com muita Isso. clareza em João capítulo 3, né? Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então a pergunta que se faz é: essas multidões que são atraídas para as comunidades, elas estão ouvindo o quê, cara? Porque se o cara estiver pregando o evangelho, elas não vão entender, né? Porque elas não nasceram Exato. de novo. Vamos imaginar Não que nasceram de novo. numa igreja dessa aí, realmente o pastor seja dedicado e todo domingo ele vai lá, prega o evangelho, mas os caras não vão entender, não vai entrar na cabeça deles, eles não nasceram de novo. E vamos imaginar que o pastor seja maluco. Aqui no Rio de Janeiro tem muitos, deve ser só no Rio, acredito, em São Paulo não deve ter. Não, tem Maluco, bastante também. fala um monte de abobrinha, né? Um monte de Sim. groselha, como dizem os paulistas do interior, fala um monte de groselha. Os caras também não vão entender. Mas a coisa é tão ruim, eu estava me lembrando aqui quando você falava, dos contabilizadores de alma. Não sei se você já deparou disso daí em algum lugar aí no seu estado, né? Mas tinha um certo pastor aí, alguns, né, que vinham aí nos seus eventos aí, e falavam, vamos lá, que esse aqui é o clube da 1 milhão de almas. Os caras contabilizavam quantas almas eram salvas, né? E aí você via cruzadas evangelísticas, não, porque aqui, ó, 1.000 pessoas foram, aceitaram Jesus e tal. E esse movimento, ele ilude a pessoa nesse sentido, porque Exatamente. o fato dele um dia ter ouvido uma palavra, e aquela palavra trouxe algum tipo de acolhimento, ainda que seja um falso evangelho, porque muitos pregam um falso evangelho, né? Aquilo traz um acolhimento para o cara, e o cara levanta a mão lá dizendo que aceita Jesus, e que isso em si mesmo já o torna um cristão. E não é verdade. Né? E esse talvez seja a grande questão. Nessas conversas que a gente sempre tem, e como tenho com alguns outros amigos, a gente sabe que essa é a dura realidade da igreja. Tem pessoas que foram forjadas de formas erradas, pelos excessos, ordenações precipitadas, aquelas coisas todas. Qual é a resposta que a gente pode dar para isso? E aí é que entra o discipulado verdadeiro. Porque o discipulado verdadeiro não diz respeito sobre o Marco, não diz respeito sobre o Leclerc. Um Exatamente. verdadeiro discipulado, ele é aquele discipulado que, inclusive, aquele que ensina está no mesmo barco do que aquele que está aprendendo. Você observa diferentes comunidades de diferentes confissões de fé Sim, formando, na verdade, soldados para estes isso. exércitos, né? Os caras têm ali Membros. Você está formando membros, membros, né? né? Que É. conhecem os estatutos, as Isso, tradições, né? A isso. liturgia.
E aí Isso. é bem parecido com o fenômeno de Israel, né? O mais importante é a arca, não é o Senhor. O mais importante é a tenda, não é o Senhor. O mais importante é... Então, é mais ou menos isso. Os caras estão sendo Sim. treinados, né, para manter aquela estrutura funcionando. E daí, inclusive, cabe até um recorte aqui. Você que acha que é importantíssimo, que sem você a igreja não anda, que se você não for domingo não vai ter culto. Cara, tira essa ilusão da sua cabeça. Essas estruturas funcionam sozinhas. Nós vamos morrer e a coisa vai continuar funcionando. Todas essas estruturas eclesiásticas são montadas para funcionar independentemente de quem esteja, independentemente se a gente crê ou não, se a gente serve ou não a Jesus. Eu acho que você, É a Leclerc, ilusão da religião. olha, você está sendo muito polido, na minha opinião, né? Ah, Porque a real é uma só. Tem gente que realmente acha que é o novo Lutero, né? É o novo reformador, é o novo historiador. E assim, para essas pessoas, com essa falsa ilusão, né, de que vão, olha, a igreja não anda sem mim, na boa, cala essa tua boca e se põe no seu lugar, pelo amor de Deus. rapaz, nós vamos morrer. Sabe quanto tempo vai levar para o pessoal esquecer a gente? 5 Rápido, minutos. 5 minutos, rápido. no máximo. Não vai ter nem foto. Cara, e assim, vai chegar. Esses dias eu tive uma tertúlia aí com um amigo meu. Falei, cara, vai chegar um dia que eu vou ser meramente uma lápide quebrada num cemitério velho e que Se ninguém tiver visita. lápide, né? Vai chegar. Que aqui Se no tiver Rio é tudo lápide. gaveta. Então, vai chegar esse dia. Então, assim, no fim, assim, é uma baita de uma coisa demoníaca no meu ponto de vista, Leclerc, porque assim, se Exatamente. faz tudo isso em nome de Deus, Isso, supostamente. As exatamente. pessoas falam, não, você está fazendo a obra de Deus, você está Isso, lá. Só que no fim, você está agindo como um membro de uma seita que tem pouquíssimo do evangelho, tem quase zero do evangelho, né? E exatamente. você está sendo treinado de fato para meramente reverberar o que alguém está pedindo que você faça. Ou seja, Exatamente. você não está cumprindo discipulado nenhum, na Agora verdade. na pandemia, né, que está terminando aí o estado crítico dela, né, vamos ver o que acontece depois, mas durante a pandemia, foi o período que a gente fez o podcast, nós vimos isso acontecendo. Pessoas em casa, Isso. as igrejas fechadas, o cara não sabe orar sozinho, ele não sabe ler a Bíblia sozinho, ele não sabe o que é adoração sem aquela performance, né? Porque uma coisa é você levar o cara para o templo domingo, gelo seco, cor, luz, som, arranjo, banda, metal. Outra coisa é você fazer o seu devocional em silêncio. E as comunidades viram isso acontecer, tiveram dificuldade de se estruturar para dar uma resposta. As pessoas em casa foram se desconectando, se desiludindo. O que você vê com muita clareza um cristianismo frágil, falso, né, que vai nos lembrar o texto de Mateus 7, né, a diferença entre o cara que edifica a casa sobre a rocha e o cara que edifica a casa sobre a areia. Tá E a gente percebe isso que você está falando, principalmente porque você vê aí os pastores famosinhos aí desesperados agora fazendo congressos, né? Olha, por que a igreja é importante? Quer dizer, a igreja evangélica ela chegou numa situação que os membros não sabem orar, cara. Exatamente. Sabe assim, tipo, básico, porque a oração, ela não demanda, é claro que você pode ler junto com a palavra e tal, mas, cara, uma oração de um coração quebrantado, é quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que fazer hoje, por exemplo, isso não demanda estudo, não demanda nada. Demanda você abrir tua boca e falar alguma coisa, ou às vezes nem falar nada. Então, mostra que há uma diferença clara entre liderar e discipular, porque o discipulado ele prevê o quê? Autonomia, liberdade, livre exame das escrituras. Claro. É o ID. Jesus não ascendeu aos céus e carregou os seus discípulos. Ele os enviou. Até o nosso pensamento escatológico, nesse sentido, é muito equivocado, porque quase sempre o raciocínio escatológico prevê uma fuga, né? Vamos embora daqui. Vamos embora. Vamos manter os nossos olhos no céu, porque vamos embora. As pessoas falam isso, né? Nós não fomos criados para esse mundo, mas estou fazendo o que aqui, né? Exatamente. Tipo, o cristianismo é sempre o id, é sempre o id.
E os cristãos não estão prontos, porque eles foram e continuam sendo, né, forjados por grandes líderes em grandes igrejas para estar na igreja, trabalhar na igreja, viver na igreja, morar na igreja, casar na igreja, comer na igreja, dançar na igreja, ver filme na igreja. É tudo dentro da comunidade. O cara, ele era na igreja A. Aí ele ficou 20 anos na igreja A e ele não se deu bem na igreja A. Depois de 20 anos, ele achou que ele tinha que sair, ele vai na igreja B. Aí ele fala, mas eu só sei fazer assim porque foi assim que eu fui ensinado. E aí tem, nossa, aí é um emaranhado de outras coisas que ele Já vi vem. muitas e muitas vezes diferentes pessoas de diferentes cidades a seguinte declaração: mas se você ensinar isso e deixar a pessoa pensar por si mesma, ela vai se desviar, ela não vai saber, ela vai errar. Cara, eu já escutei uns papos, Leclerc, assim, Nossa. que se você deixar a pessoa pensar por si, ela vai dividir a visão da igreja. Olha o nível da Ainda coisa. tem isso também. Pensar no que a Bíblia vai dizer sobre discipulado, né? Que é diferente Sim. de liderança. Você que faz curso de discipulado, você que participou do congresso de discipulado, da semana de discipulado 360, discipulado 180, porque os caras também pegam esses livros aí de aeroporto, né? Discipulado Furioso. Conhece o Discipulado Furioso? É rápido. Pega esses livros de aeroporto, de metodologia corporativa hard, né? E converte para a igreja, né? Pega aqueles assuntos de aeroporto, né? Discipulado minuto. Eu fiz o MBA de gestão de pessoas e liderança, né? E tem uma diferença muito grande, porque assim, você até aprende a como lidar com pessoas, mas dentro de um ambiente corporativo, onde tem funções estabelecidas, onde há critérios técnicos, onde há progressão de carreira. Então é um ambiente que ele é pré-determinado e pré-estabelecido desta forma. Então a gente já sabe que quando você está falando de uma empresa, você tem que ter um resultado, você tem que ter as suas expertises técnicas, enfim, ok, gestão de conflito, não, vamos, né, trabalhar buscando resoluções de problemas. A gente vê tudo isso e eu acho até que na verdadeira gestão corporativa isso tem o seu valor. Mas esse é aquilo que a gente sempre bate nessa mesma técnica. Nós começamos esse podcast, eu disse isso. A igreja absorveu técnicas que não eram da igreja, que não eram para estar dentro da igreja. Exatamente. Não funciona assim quando você fala de discipulado. Não funciona assim. Porque pro discipulado, o discipulado não é a mera gestão de conflitos dentro dos irmãos da igreja. O discipulado não é você pegar a pessoa e falar, daqui 3 anos você vai ser promovido a pastor. Não. O discipulado verdadeiro, ele já começa com talvez um paradoxo em relação à vida secular, quando a gente fala de liderança, porque o discipulado, ele não tem um ponto a ser chegado. Porque até o fim da sua vida você tem que ser discipulado. Pois é. Então você não tem um alvo, o alvo é Cristo, mas é um alvo que é um desafio da nossa fé. Nós nunca seremos como Cristo nesse sentido, mas é um alvo que nós vamos perseguir a vida inteira. O seminário mesmo, ele é uma prova cabal da falha do discipulado. Exatamente, os caras até buscam o seminário para aprender, né? Porque na igreja isso, porque se você olha para a história da igreja, pense que os primeiros discípulos não passaram por um seminário para serem bacharéis em teologia. Exatamente. Eles aprendiam com os irmãos mais experimentados o caminho da vida cristã, a jornada, aprendiam da palavra com aqueles que eram mais experimentados, mais velhos. Ou seja, eles caminhavam junto, aprendiam, e depois eles, havendo, né, a necessidade, as questões bíblicas para esse critério de ordenação, eram ordenados. Então, os primeiros seminários que começaram a surgir na história da igreja aconteceram séculos depois da igreja. E só tiveram esse espaço que tem até hoje, inclusive, porque há uma falha gigantesca no discipulado. E no segundo momento, e não estou aqui dizendo que você não deve fazer um seminário, isso é uma decisão sua, falo isso porque fiz, inclusive, mas no segundo momento, grande parte da motivação é o que o Leclerc falou, é o plano de carreira. Grande parte das pessoas falam, não, vou fazer o seminário, acabo com o seminário, quando eu terminar já saio com o diploma e com o certificado da ordenação e já vou ganhar uma igreja para pastorear. Sabe, né? Você que está assistindo a gente aqui, você sabe que a gente aprende, né? A gente aprende a cantar, a tocar,
Isso. a orar, Aprendi a falar bem, a né? visitar, a fazer sepultamento, Isso. aprende a fazer, Isso. dar curso, a aconselhar, tudo você aprende a fazer se você for inteligente, né? Se você for Sim. uma pessoa dotada de algumas habilidades, você aprende, e isso acaba se confundindo com o discipulado. Então, voltando aqui ao texto bíblico, de João capítulo 3, dito por Jesus e não por nós aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o novo nascimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem e da mulher que se encontra com Cristo. E só esse que se encontrou com Cristo é que está apto para ser discipulado. E discipulado por quem? Por outro discípulo, que foi discipulado por outro discípulo. E que está sendo ainda discipulado, né, Leclerc? Continua sendo discipulado. O que é o discipulado? É uma linha de educação, de treinamento oriental, né, que aparece aí nos filmes, nas histórias, nos livros, onde você tem um mestre, aquele que ensina, e tem aqueles que aprendem, que são os discípulos, para serem iguais ou melhores, para reproduzirem aquilo que o mestre está ensinando. Né? Está aqui o Marcão, faixa preta global, né, artes marciais aí, ele sabe que é isso, o cara tá ali treinando, ele vai te passando a técnica, né? Você aprende a lutar, aprende a tocar um instrumento. Ela estava lendo um artigo de uma educadora sueca, né? Ela reclamando pra caramba da metodologia de ensino contemporânea que tirou da cabeça das crianças e dos adolescentes aquela coisa do esforço. A escola tem que ser feliz, a escola tem que ser alegre, a escola tem que ser um prazer, em vez de carteira tem que ser sofá, almofada, tudo. Olha como a igreja assimila essas coisas, né? E aí ela estava falando o seguinte: não existe aprendizado sem esforço. Você, para ser um bom músico, tem que ser treinado por um outro músico. Isso vai demandar de você horas e horas de treinamento, dedicação, disciplina. Cara, vou te falar do mundo que eu vivo, né, Leclerc? Pra você ter uma ideia, e às vezes eu uso essas analogias, e eu quero deixar claro, né, que eu não acho que uma coisa está em detrimento da outra, mas é um exemplo que eu te dou. No jiu-jitsu, por exemplo, o cara, ele vê o MMA da vida, vê lá os vídeos, ele acha, não, vou pro treino em 2, 3 meses, cara, tô finalizando todo mundo. Cara, em 2 anos, olha para você ver, ó, em 2 anos, Leclerc, o cara ele entra no jiu-jitsu, ele fica 2 anos com faixa branca, que é aquele cara iniciante, aprendendo e tal, né? Quando ele vai para a faixa azul, que é a segunda faixa, nós temos estudos que falam que 80% da desistência no jiu-jitsu é na faixa azul. Quer dizer, o cara avança uma fase, ele já chega numa fase que ele é um guerreiro de ter chegado. E, 2 anos, você transpirando todo dia, apanhando todo dia, você tem que ter muita força de vontade, que é uma coisa que vai de encontro com o que você falou sobre o esforço. Isso. Você não aprende a fazer as coisas sem esforço, não adianta. E aí, o cara chega na faixa azul, ele vai ficar 2 anos na faixa azul também para ir para uma faixa roxa. E é uma faixa que o cara fica entre a cruz e a espada, por quê? Porque ele já não é mais um iniciante, então todo mundo na academia vai querer ir para cima dele no sentido de apertar o cara, extrair do cara, né, técnica, querer finalizar o cara. E ele tá ali naquele tempo que ele é um pouquinho melhor que os faixa brancas, mas ele ainda não é um cara que tá acima do bem e do mal. Então é muito louco isso. E no fim, qual é o sentido disso que eu tô dizendo, né? É que a única forma de você aprender o jiu-jitsu, Leclerc, é no desconforto. Isso, mas não é só no jiu-jitsu, não. Aí é que eu vou chegar. Assim, o evangelho, ele deveria ser visto da mesma forma. Todo aprendizado, todo processo de aprendizado dói, né? Inclusive, dói. Claro que dói. Você como que vai ter discipulado verdadeiro sem essa dor, né? Sem a dor, sem o esforço. O cara quer conhecer a Bíblia mexendo no WhatsApp ou lendo o Instagram. E hoje, eu vi uma entrevista de um cara que é o Roger Gracie. Sim. Um dos lutadores, ele deve ter a minha idade, acho que quase, ele deve ter um pouco mais do que 40 e poucos anos, mas é um faixa preta de altíssimo nível, né? Campeão aí, mais de 10 vezes campeão mundial. O cara é um absurdo, né? E ele dando uma entrevista dizendo assim que alguns movimentos básicos ele só foi aprender a executar com eficiência após anos de faixa preta.
No fim das contas, ô Leclerc, o discipulado que não envolva essa dor do desconforto contínuo, e aqui eu não estou dizendo que nós temos que. Eu quero deixar claro assim, que não é que eu sou favorável a um cara ser um masoquista da fé. Não, tem que Não, sofrer. É isso. daqui a pouco eu vou te dar pressuposto. Vai em frente aí, que Sim. ninguém tá achando que a gente tá chapado aqui falando bobagem, mas Não, mas, cara, olha só, não existe, assim, você pode até me taxar de herege, né, depois que você está assistindo, mas assim, o evangelho que você ouviu e que não te deixou desconfortável. desconfortável, que não te deixou irritado, Isso. que não te deixou fora do seu eixo, né? você não ouviu. Exatamente. Se você não ouviu um evangelho que te dissesse, em outras palavras, que você vai para o inferno se você não criar uma vergonha na cara, que você é um lixo imundo, que você não é isso que você acha que você é, você não é a cerejinha do bolo. Tem um texto do Tozer, do A.W. Tozer, que é um autor que todos vocês deveriam ler, tem muitos textos legais dele, que é famoso. A verdadeira Gosto cruz, muito do Tozer. A verdadeira cruz e a cruz falsa. Ele fala sobre isso. Texto antigo. E aí, cara, de novo, né? Colocando assim em contraponto, liderar e discipular. Pô, tudo que as comunidades contemporâneas têm feito hoje é gerar conforto, alegria, celebração, regozijo, tudo bom. Eu fiz questão, para você não achar que eu fiz questão de dar uma navegada bacana aí, dia 30, 31, 1º, 2, nas redes sociais. E é unânime, você vai dar a virada, 22 vai ser o ano da sua vida. Ano da sua vida. Se você crê, digite amém. O melhor ano das suas vidas. Isso unânime, independentemente da confissão. Você vê de ponta a ponta, vai ser o melhor ano, o melhor tempo, a melhor vida, a melhor jornada. E isso é o contrário do que nós vemos Jesus fazendo na Bíblia, quando ele faz questão de deixar claro para os seus discípulos que servir a Jesus é renúncia, abnegação, morte, entrega, perseguição. É uma sensação de desconforto, de não fazer parte desse mundo. Não tem a ver com o nosso ego, com a nossa emoção. Cara, é o contrário. Estava lembrando aqui, se você olhar, Marcão, o Facebook, o Instagram, olhar os canais das igrejas, você vai ver o seguinte: essa liderança que se apregoa, profética, né? Apostólica, extravagante, ela conduz, é verdade, ela atrai, ela lidera, ela agrega, mas não existe discipulado cristão porque é uma alegria infinita. É incontida. É uma viagem. É um êxtase perene, né? Como se fosse algo. Exatamente, é uma histeria religiosa. Bom, eu estava me lembrando aqui, Leclerc, de uma situação a qual Jesus ele faz um discurso muito duro para os discípulos, né? E a palavra de Deus diz que alguns deixaram de segui-lo pela dureza do discurso de Jesus. Isso está na Bíblia, inclusive. João, então, você imagine. Exato. Imagine você, até mesmo esses desenhos românticos de Jesus, né? O Jesus falando assim, olha, é assim, assado. É totalmente o contraponto de você ver um Jesus falando a real, ofendendo a religiosidade, né, hipócrita dos caras, e fala, esse discurso é muito duro, tchau, vai embora. Isso, exatamente. E essa falsa ideia, isso daí eu acho que é o pior de tudo, Leclerc, isso que você falou da alegria contínua, de todo momento tá tudo muito bem e tal, isso daí eu acho que é a maior ofensa ao evangelho. Exatamente, porque a alegria... Porque é uma diferença, né, entre contentamento... Exato, a alegria tem uma diferença. Do cristão é transcendente, a alegria do cristão é Cristo. Exato, então há uma diferença entre você viver alegre que nem um palhaço idiota e você ter um contentamento em Jesus. Há uma diferença, cara, gigante. Né? Gigante. E o que as igrejas propagam é isso, e isso vai gerando nas pessoas que fazem parte dessa igreja os dilemas que nós já cansamos de discutir aqui de forma até exaustiva. Mas olha, eu ouvi na igreja uma palavra profética que se eu tivesse fé, 2022 seria o ano da minha vida, aí é o pior ano da vida da pessoa.
Aí a pessoa começa a ter dilemas. Não, mas eu não tenho fé, faltou fé da minha parte para não receber essa palavra profética, porque o líder lá é alguém que tem uma conexão mais rápida com Deus, então o cara está falando isso. E aí isso abre uma gama de assuntos que a gente podia ficar horas e horas falando, e que ele, no fim das contas, não tem absolutamente nada a ver com o discipulado. E aí, eu também recomendo, por exemplo, uma leitura que eu sempre sugiro isso para os alunos e tudo mais, que é um livro chamado O Custo do Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que é um clássico da literatura cristã, que eu gosto muito, e que tem muita coisa boa que fala sobre este custo, e que, na minha visão, o Dietrich também dá uma ênfase muito grande na cruz barata, que as pessoas falam, né? Não, Jesus morreu na cruz, que lindo, agora barata. eu quero viver... A graça Exato, barata, né? a graça barata, ou seja, eu quero viver agora num estado em que qualquer coisinha que me tira do sério, não, eu declaro, eu decreto, isso está amarrado, isso não sei o que e tudo mais, e no fim, caminha para qualquer coisa que você queira dar nome, pode nominar isso de qualquer coisa que seja, menos que você seja um discípulo cristão. Pode ser. Você que está assistindo nesse ponto aqui do podcast está com raiva, você está dizendo o seguinte: esses caras estão com raiva da igreja, estão com dor de cotovelo Jamais. do sistema e ficam aí só criticando. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, olhando para as Escrituras, nós percebemos que Jesus já nos alerta sobre essa questão há muito tempo. Em Mateus, capítulo 7, depois para você ler aí na sua casa, Jesus vai dizer no texto famosíssimo que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, em teu nome nós fizemos aquilo. Realizamos maravilhas, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, isso é muito sério, cara. A gente fica zoando aqui, contando historinha, comparando com livro, literatura, jiu-jitsu, filme e tal. Mas isso é muito sério, cara, porque assim, você precisa refletir se você é discípulo de Cristo ou membro de uma igreja local. E aí, você que está nos assistindo, seja sincero com o crivo bíblico e assuma que muito provavelmente você não é um discípulo de Cristo. Você foi enganado. E quanto mais rápido você assumir isso, maior é a chance de você ser um discípulo. Exatamente. E aqui não é o que o Leclerc disse, nós não estamos aqui com raiva da igreja, não. Nós amamos a igreja de Cristo, nós servimos a igreja de Cristo. Estamos aqui falando justamente para que a igreja ela tenha algum tipo de luz sobre essas questões. Agora, se você colocar isso diante de Deus com honestidade que é necessária, com a nobreza de caráter que a gente espera que um cristão tenha, que tem que ter, porque ele é um cristão, e você colocar isso em pratos limpos, pode ser que você chegue nessa dura conclusão, que eu entendo que é dura e me solidarizo de verdade. Isso. Você assumir que você só é membro de um local e que você não tem nada de discípulo de Cristo é uma coisa dura. Que você não teve encontro com Cristo. Tem um caso bíblico, Marcão, tem um caso bíblico no livro de Lucas, do cara que chega para Jesus, né, e fala assim: Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. É como se ele dissesse assim: eu não sei o resto, né? Não sei essa galera aqui, não sei o Leclerc e o Marco, provavelmente não. Mas eu te seguirei aonde quer que for. E aí a resposta de Jesus é muito esquisita, porque Jesus fala de outro assunto, que não tem nada a ver. Ele fala assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então é como se Jesus dissesse para ele: eu acho, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que você não tem noção do que está dizendo. Sim. Você não tem noção do que está dizendo, porque se você souber... A dimensão que é isso, né? É porque na hora que Jesus estava no centro da vontade de Deus, que essa frase também virou clichê de igreja, né? Você que quer viver no centro da vontade de Deus. Mas no momento em que Jesus estava no centro da vontade de Deus, os que se chamavam discípulos meteram o pé, cara. Meteram o pé, largaram Jesus sozinho. Sim. Largaram Jesus sozinho. Então, essa resposta de Jesus para o autoproclamado discípulo mostra que ele não tem noção. E nós temos que admitir que não temos noção, cara. Estamos ali. E aí, Leclerc, olha, tradição, vamos à igreja porque meu pai ia, meu avô ia, minha avó ia, minha mãe ia, meus amigos vão. Né? Eu gosto. A frase clássica do cara que não é discípulo: eu me sinto bem aqui.
Me sinto bem. Essa é a frase clássica do não discípulo, né? Maravilhoso. Se você tiver, então, essa dignidade de colocar isso diante de Deus e você notar que você não teve encontro com Cristo, eu me solidarizo porque eu sei que dói ter esse choque de realidade. Eu estou dizendo isso de uma experiência pessoal. Eu passei 10 anos numa igreja e eu não tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Eu achei que eu tinha. Verdade. E você quer ouvir a dureza da coisa? Quando eu saí dessa igreja, eu era um pastor superintendente. Lá tinha esse tipo de cargo. E quando eu saí dessa igreja que eu percebi que eu não tinha tido encontro com Jesus. Então eu sei como é dolorido, é por isso que eu me solidarizo. E eu sei que isso me custou algumas noites de lágrimas, porque é doído, é dolorido. Mas eu digo para você, tenha coragem suficiente de admitir isso, para que você definitivamente se encontre com Jesus, É porque verdade. isto vale a pena. Isso sim vale a pena. É verdade. E o encontro com Cristo, que nós chamamos de novo nascimento, regeneração, não é um processo humano, ou teológico, Não, ou científico. não. Então, o que a Bíblia vai dizer, com muita clareza, né, como está lá em Efésios 2, 8 e 9, né, que é pela fé que nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, e que é o Espírito Santo que convence o homem, e que é o Espírito Santo também, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação. Então você poderia perguntar para a gente, mas se eu não posso nascer de novo, porque eu quero, como é que eu vou nascer de novo? Você precisa de um encontro com Cristo. Então, esse encontro, ele acontece numa experiência transcendente, pessoal, Sim, pela fé. pessoal. E se você não se lembra de ter tido essa experiência, se você buscar na memória aí, fala assim, caramba, eu não me lembro do dia que eu me encontrei com Cristo, então você não se encontrou, é óbvio, né? Sim. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a orar com toda a sinceridade e pedir, Deus, eu não me lembro, eu não tenho certeza, mas eu creio que Jesus pode me salvar, então eu te peço, humildemente, Amém. que o Senhor toque no meu coração. Porque se você está numa comunidade de fé e a sua liderança nunca fez isso com você, nunca te fez essa pergunta, nunca te colocou em... Porque uma coisa é você jogar o cara em sala de aula, né? Classe de novos convertidos. Sala de batismo, né? Novos convertidos, catecúmenos. Catecúmenes. Exatamente. Normal, Joga né? o cara na classe, bota na mão, porque isso é outra discussão que a gente pode fazer num outro podcast, que essa conversinha de educação cristã é uma grande balela, né? Não, porque aqui nós temos 20 classes, 30 classes, curso. Mas quem que está dando aula? Está na mão de quem? Né? Você tem 30 super professores? Não, porque nós temos 250 grupos pequenos. Mas quem que está na frente? Você tem 250 super discípulos na frente? Porque essa coisa de trabalhar com estatística, meu irmão, igreja não é IBGE, não. Eu lembro de uma igreja que eu participei aí há muitos anos, isso é uma coisa de 98, 97, assim, que ela promovia, por exemplo, campeonatos de skate amadores dentro do salão da igreja. Então os caras ficavam lá, faziam skate e tal. Quando acabava o campeonato, dava uma palavra ali, 5 minutos, dizendo, se você crê em Jesus, não sei o quê, levanta sua mão que eu vou orar por você. Naquele mesmo dia já batizava os caras. E isso entrava para as estatísticas da igreja. Temos 300 batismos no mês. Mas desses, nenhum, cara, ficavam na igreja, nem que seja para dizer que estava lá na igreja. Igual os congressos, e menos ainda falou, eventos evangelísticos, multidões e multidões. De pessoas convertidas e tal. Vou aproveitar esse gancho aí, né, para falar o seguinte: se liderar não é discipular, e se quase sempre as lideranças não estão discipulando, então por que as pessoas vão à igreja? Né? Pelas razões erradas. Exatamente. Óbvio. Vamos numerar algumas aqui, né? Marcão? A primeira delas é essa que você deu agora, né? Eu estou indo lá porque todo mundo está indo. É isso, porque é gostoso. É legal, porque eu me sinto bem. Tá bombando, isso. Tá bombando. Exato. Não, que essa igreja é descolada, muito louco, tal. Igreja cabeça aberta, sabe assim? Tipo, vai por tudo menos porque quer realmente entender o que é uma vida em comunidade, quer ser um discípulo de Jesus em comunidade. Se eu fizer na minha comunidade, botar um tatame, né? Botar uma competição de skate, botar uma escola de música, botar uma companhia de teatro, fizer um trabalho com moradores de rua, vai encher, pô. Claro que vai encher.
a médio prazo, pode ser que não enche imediatamente, mas a médio prazo ela Sim, vai encher, porque claro. ela vai atrair pessoas que se sentem motivadas por essas questões. E Sim, aí, né, quer ver um trabalho que toda igreja que enche tem é trabalho com família. Para trabalhar com casais, né? sim, Bomba, sim. bomba, todo mundo. E o cara contando outro dia. Recentemente eu estava num lugar e assistindo uma palestra, o cara estava falando, não, porque nós levamos comida para família tal, e emprego para não sei quem, tá aqui fulano que não sei o que lá. Então, esse senso de justiça social, né, de melhoria de social, familiar, de mudança da sociedade, isso é legal, isso atrai as pessoas. Então, muitas pessoas vão às igrejas por estas razões, isso é normal. E vamos falar a verdade, né, cara? Vamos falar a verdade. Vou até encostar aqui, Marcão, para falar baixinho isso aqui, cara. Ninguém gosta de frequentar a igreja vazia, né? Pois é. Eu Até- acho, assim, sinceramente, louvável as ações sociais da igreja. Acho louvável mesmo. Acho que a igreja ela tem que fazer ação social, não tenho problema nenhum com isso. Mas só ação social, sem evangelho, você não vai levar ninguém para o céu. Exatamente. E não é a Esse missão é o problema. primária da Não é missão. comunidade, como nós falamos no podcast passado, né? Sim, Uma das funções, né? Um dos papéis do Espírito Santo na liderança é conduzir para a missão, que isso. não é É essa, isso. Que não primariamente. é só essa. Não tem, em prioridade, o IG não tem a ver com ação meramente social. Mas E aí, Jesus multiplicou o pão e alimentou a multidão. Você tem que ler a passagem toda, porque ele realmente alimenta a multidão, mas chega uma hora que ele corta sim, o pão, para você acabou o pão sou isso. eu sou o pão. Olha, eu me lembro de uma vez, Leclerc, que um amigo meu, né, ele estava muito empolgado, ele tinha uma comunidade cristã lá em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, falando do que estava fazendo e tal, e ele me convidou um dia lá para passar um fim de semana com ele, para ver ali, né, de perto, tudo mais e tal. Beleza. Aí, cara, as pessoas que iam na comunidade dele, 90% só ia porque quem fosse em todos os cultos ganhava uma cesta básica no final do mês. Aí, Tá? foi Aí eu fui vendo algumas questões, eu sentei com ele e falei, meu amigo, posso ser franco? Pode. Isso que você está fazendo é qualquer coisa, menos o evangelho. menos evangelho, porque isso que você faz aqui é um assistencialismo. Isso é um comportamento que você vai encontrar em todas as classes da sociedade, políticos, ONGs. Olha, você só vai ter tal benefício se você vier nessa reunião. Isso, Olha, você vai exatamente. ter a dentadura se você votar em mim. Nesse caso, a igreja te dá uma cesta básica se você vir para a igreja. E eu tive aí o desprazer de assistir um dos cultos, né, para ver ali a comunidade e tal. Você olha as pessoas lá no culto, as pessoas estão assim, ó, panguando, assim, quase dormindo, né? Pois é, se você Porque chegasse lá, estão indo pela obrigação, né? vamos supor que você chegasse lá, né, e de repente visse uma igreja vibrante, né, uma mensagem sendo pregada de forma impactante, você assim, caramba, o cara usou uma estratégia aqui, mas não é isso que acontece. Não, não é, não E é. a gente já viu isso historicamente, temos casos e Historicamente, casos e sim. casos e casos. Isso Estudos de caso, né, Leclerc? não Tem muita funciona. coisa sobre isso já. Os grandes avivamentos da história, eles não são programados, eles não são produzidos. Como Jesus mesmo fala no mesmo capítulo 3 de João, o vento sopra onde quer. Onde que Você é? não programa avivamento, você não direciona Deus. Então, isso é verdade. As pessoas vão porque elas estão sendo atraídas por coisas grandes, né? E a segunda Sim, razão que leva uma pessoa à igreja é isso que você falou agora, é algum benefício que ela recebe, né? sim, Uma sim, assistência básica, né? Uma cesta, um tratamento, um dinheirinho para o gás, né? Eu também conheci um cara que sim, bancava sim. o gás lá dos caras, os caras iam, aí tira foto, né? Filma, coloca na Isso. internet, tá cheio, Tá cheio. Não, tá e aí o cheio. cara faz a desgraça dos outros ser a vitrine da igreja dele. Então o cara Outra, vai lá, não, a gente tá aqui levando aqui, ó, comida para essa comunidade. outra razão Aí que ele leva as pega um pessoas. monte de foto, posta e põe lá o link do, né, o Pix, né, chave. Agora tudo é Pix, né, Leclerc? Agora é tudo é Põe a Pix. chave do Pô, Pix para você ajudar lá. E cara aí descobrir a pessoa que o ajuda, Pix. a pessoa que ajuda às vezes está até bem intencionada. Às vezes é uma forma que ela tem de aplacar a culpa da omissão dela e ela fala, não, tem alguém fazendo, eu vou lá Exatamente. fazer o Pix lá.
e tá tudo lindo, porque Exatamente. o evangelho, no fim das contas, né, Leclerc, entre aspas, o evangelho é esse amor, é essa caridade. É igual. Então, as Nós já, pessoas confundem nós as já coisas, né? falamos sobre isso também, Marco. É igual esses Sim, movimentos de missões, né? Que os caras falam, não, nós somos uma exato. igreja missionária. Mas é sempre uma bandeira da África, uma bandeira da Ásia. Nunca tem um trabalho local, né? Esse Nunca tem. amor, esse ardor por missões é sempre por Guiné-Bissau, Não, olha, Nepal. cara, eu Nunca tenho é na muita rua, dificuldade nunca é com no isso, cara. bairro, exatamente. É isso que eu ia falar. Eu tenho muita dificuldade em gente que vem falar comigo sobre missão em outro país, sendo que na própria rua de casa o cara pode fazer uma missão. Exatamente. É muito tenso, eu tenho bastante, assim, de verdade, bastante dificuldade. Inclusive, esses dias um colega aí que fez faculdade comigo, a vida do cara, ele faz o que ele quiser, estava morando na Irlanda, né? E mandou lá um pedido de ajuda, não, tal, porque estou indo para a África fazer a missão. Né? E aí eu fiz a pergunta para ele, foi, escuta, no teu bairro não tem lugar para fazer missão, aí o cara me bloqueia. Então, a vida, ela tem essas coisas. Bom, você vê onde está o coração do cara, né? É, é assim, Então, infelizmente é assim. é isso. É. Assim, existe uma narrativa, né? A liderança constrói uma narrativa e a turma adota a narrativa como realidade. Então, nós estamos todo mundo no barco, né? Com Cristo no Você quer ver barco, todo uma mundo. narrativa que eu morri de rir esses dias aí? É um cidadão que eu tive o desprazer de conhecê-lo aí um tempo atrás, e o cara tá na Inglaterra, né? Muito bem, obrigado. Estava empregado numa igreja histórica aí, ganhando lá o seu salário. E aí ele punha nas redes sociais, né? Olha, o nosso irmão X tá na Inglaterra fazendo evangelismo alucinante na rua, não sei o quê, aquela coisa espalhafatosa, né? Aí, cara, ele punha as fotos dele pregando para os membros da igreja dele em ar livre, ao ar livre, nas ruas da Inglaterra, lá onde ele estava, tal, não sei o quê. E aí o cara fez um estardalhaço uma vez aí, né? Falou, nós somos atacados no evangelismo, né? Aí você assiste o vídeo, você vê que ele estava lá pregando, o atacado dele, acho que são adolescentes que estavam ali perto, jogando bombinha que você compra aí, sei lá, de R$ 3 aqui no Brasil, você compra a bombinha estoura, atrapalhando ali a pregação, mas assim, os caras fazem o estardalhaço, eles fazem ali uma forma, um marketing, a verdade é essa, é um marketing para dizer, coitado do cara, tá Isso, lá, vamos exatamente. ajudá-lo, né? Exatamente. E quer dizer, tá lá em Perseguição. missão, mas tá lá recebendo muito bem em euro, obrigado, e tá lá, não, estou aqui, fui Perseguição. chamado para pregar, Até para pregar o evangelho. recentemente, na pandemia, rolou essa discussão da perseguição, né? Não pode abrir igreja. Aí os caras, não, porque estamos sendo perseguidos. Sim, Conversa com a turma da igreja perseguida para saber o que é ser perseguido, sem ter feito exatamente, absolutamente cara. nada. Cara, não precisa ir longe. O pessoal fala, mas que nem tem, nós temos tem um trabalho que eu dou um apoio, não sei se você deve conhecer, não sei se você também apoia, mas o pessoal do Portas Abertas lá que Sim, falam da igreja sim. perseguida lá ao redor do Pô, mundo, né? portas E os abertas, caras irmão. enviam, sim, eles mandam para nós aí os relatórios Janela de locais, 1040. isso, É. onde os cristãos são verdadeiramente perseguidos, Rapaz, neguinho onde tem pastor emparedado, enterrado morrendo, né? vivo, né? Isso, Exatamente. ali você vai ter a ideia do que é uma igreja perseguida. E não esse tipo Exatamente. de pastor vagabundo, desculpe, né, a expressão, mas é pastor vagabundo, que está muito bem ganhando em euro dizendo que está evangelizando Ah, por na aí, Inglaterra. né? Pô, pelo Por amor de aí. Deus. Das coisas que atraem as pessoas à igreja, mesmo que elas não tenham nascido de novo, né? A primeira delas é o fato das igrejas bombarem, isso é atraente. A Sim, segunda sim, delas é sim. o benefício, né? Receber algo das comunidades, seja como for, às vezes envolve até as questões espirituais, o que a gente chama aqui de macumba, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Uma outra coisa também importante é a influência, né? Todo mundo quer estar ali porque é um lugar de influência, né? De networking, de Isso. voto, né? De parceria, de sociedade. É legal estar ali, né? É É cool, business, né? é É business, cool. é cool, né? Isso. É Você, isso. pô, olha que igreja, só tem gente bonita. Teve até um amigo que foi numa igreja aqui do Rio agora recentemente, ele voltou de lá deprimido. Ele falou assim, cara, lá só tem gente bonita, gente maneira, carro maneiro, estacionamento. Me senti um lixo. Então, você você vai para uma igreja, Beleza. você dá até uma levantada, né? Vai no salão, né? Dá uma Sim, ajeitada, sim, sim. muda a sua Cara, é o roupa. que eu disse aqui, É, Leclerc. Você pode dar o nome que você quiser a isso, menos discipulado cristão.
Menos de Você pode achar que é legal, não, porque esse é o evangelho que eu acredito. Você pode fazer o que você quiser. Você acredita em tudo isso se você quiser. Mas não me venha falar para mim que isso é o exemplo de Cristo. Pelo amor de Deus. Se você tem um líder que te discipula, que faz de você um discípulo, então essa pessoa está te ensinando a ler a Bíblia, está te ensinando a servir, a orar, a servir, a orar, a amar o próximo sem esperar nada em troca, e principalmente está te ensinando para que você não dependa dessa pessoa para absolutamente nada, e acima de tudo está apontando para a vida eterna. Então, estar no culto, estar na reunião, estar na igreja local é sempre um grande prazer, porque você se encontra com outros cristãos que celebram a Cristo. Você que assistiu esse podcast louco aqui, prepare-se para os próximos. Prepare, porque no próximo podcast, no próximo episódio, se não derrubarem o canal, né? Ou se não ameaçarem a gente de morte, né? Exatamente. Assim, né, nós vamos perguntar aqui o que significa liderança espiritual. Rapaz, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou até fazer o sinal da cruz aqui, ó, já. Fazer o sinal da cruz. Porque esse é pesado, o negócio desse. É pesado. Mas enquanto esse isso... é bruto. Enquanto não chega no podcast bruto, termina esse podcast aí pensando, será que eu realmente nasci de novo? Será que eu pertenço a uma comunidade que me ensina a seguir a Jesus? Essa é a reflexão que você que está nos assistindo ou ouvindo precisa fazer, né, Marcão? Eu pedi durante 2 vezes aqui nesse podcast e peço a terceira, que você seja sincero consigo. Meu irmão, minha irmã, nunca é tarde para que você tenha esse encontro com Cristo. Faça isso. Faça isso para o teu bem, para a tua vida espiritual ser correta, para a tua saúde espiritual. Você vai ver que a caminhada do Evangelho ela não é uma caminhada que é fácil, porque a gente tem que estar sempre olhando com clareza para dentro de nós, olhando para Jesus. É duro porque somos confrontados, mas é libertador saber que você tem o alvo correto. Então faça isso por você. Faça como o Leclerc bem indicou aqui, faça uma oração sincera. Senhor Jesus, me ajude a crer em Ti de verdade, me ajude a ter um encontro contigo, venha me buscar, me encontre em algum lugar, porque eu não consigo sozinho. E aí você vai ter um encontro com Cristo. E essa é a nossa esperança de ter gravado esse podcast, que você saiba disso. Porque, assim, olha, o que eu penso assim, eu sou bem realista. Ainda bem que esse podcast está chegando até você. Porque você poderia passar o resto da sua vida enganado. Exatamente. Sincero, mas enganado. Enganado, exatamente. Fique ligado nos próximos, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Enquanto isso, você se inscreve no canal, dá o like, né? Ativa Você que não assistiu, né, Leclerc, os outros capítulos, assiste. Uma playlist no canal, vai lá na playlist do canal e ó. Embaixo, na descrição do vídeo aqui, ó. Vai lá assistir tudo. Podcast isso. Pois é. Isso aí. Compartilhe com os seus amigos. Com certeza vai dar treta. Valeu, Marcão. Obrigado mais uma vez. Leclerc, obrigado. E vamos que vamos aí, logo mais, gravando mais um tema ácido aí. E com a nossa esperança, né? Nossa esperança, a qual nós sempre oramos, que a igreja desperte. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até a próxima aí, pessoal.